Salam aleikum, galera! Hoje vamos falar sobre herança ligada ao sexo, na qual falaremos sobre aquelas heranças que são limitadas e aquelas influenciadas ao sexo. Desde já, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho. Convencionou-se denominar herança ligada ao sexo aquele que apresenta expressão diferente em machos e fêmeas. Assim, herança ligada ao sexo em indivíduos com determinação no sistema XX, X0 ou XX, XY são condicionados por genes que estão presentes no cromossomo X. Observem aqui nessa tabela o genótipo da fêmea dominante, da fêmea recessiva e o genótipo do macho dominante e do macho recessivo. Nestes casos aí, as heranças de fenótipo dominante são mais frequentes em fêmeas e as de caráter recessivo são mais frequentes em machos. Isso se dá pela ausência, no caso do macho, da presença de um outro cromossomo, seja o caso de XY ou seja o caso de X0. A primeira doença que nós vamos falar hoje sobre a herança ligada ao sexo é a hemofilia. A hemofilia, pessoal, é uma desordem sanguínea relacionada à incapacidade de coagular o sangue. Os relatos mais antigos sobre sua existência aparecem em escritos judaicos do século III, na qual era proibido a circuncisão do terceiro filho, cujos primeiro e segundo irmãos tivessem morrido de hemorragia durante o procedimento. Mas eu sei que vocês ficaram na dúvida. E o que é circuncisão, né? Circuncisão, gente, é a retirada cirúrgica do prepúcio, que é aquela pele que reveste o pênis, né, a cabeça do pênis. Essa retirada ela é feita por razões médicas, higiênicas ou religiosas. Nesse caso aí, o povo judaico retirava por razões religiosas. Esses relatos, na época, já indicavam a percepção de que a incapacidade de coagular o sangue é uma condição primordialmente masculina de herança materna. Observem aqui um heredograma de uma família mostrando afetados pela hemofilia. Esse registro foi em 1803, registrado pelo médico John Otto. Ele estudou diversas famílias de sangradores, como assim eles eram chamados na época, as pessoas que tinham hemofilia, e concluiu também que se tratava de uma doença masculina herdada de mães que possuíssem familiares com a doença. Otto não tinha como saber do que se tratava, pois não tinha conhecimentos básicos de genética em 1900, Mas em 1828, a doença estudada por Otto já recebia o nome de hemofilia. A doença chegou a ser conhecida como hemorragia real, pois a rainha Vitória, como mostra aí nessa foto, e toda a sua família, eles reinaram a Inglaterra de 1837 até 1901 e teria tido filhos afetados pela hemofilia e filhas portadoras dos genes. Acredita-se que a rainha era portadora e transmitiu, o alelo a seus descendentes. A hemofilia A é causada pela deficiência do fator 8 de coagulação e apresenta herança ligada ao sexo. O tipo A ele é mais preocupante devido aos casos de 80 a 85%. Atualmente, os portadores dessa hemofilia já podem contar com drogas industrializadas distribuídas pela rede pública de saúde no Brasil, mas há portadores que não podem utilizar a medicação. Os hemofílicos nessa condição precisam, para garantir a hemostasia, e o que é hemostasia? Conjunto de mecanismos biológicos que mantêm o sangue fluindo dentro dos vasos sem coagular ou extravasar. O que eles precisam? Receber por transfusão os fatores de coagulação que lhes faltam. Esses fatores são extraídos do sangue de doadores, o que reforça a necessidade de se manter os estoques dos bancos
de sangue sempre cheios. Analisando essa doença relacionada ao cromossomo X, observem com bastante atenção aqui. A mulher tem coagulação normal quando seu genótipo for XH, XH. A mulher tem coagulação normal, porém, ela é portadora quando ela tiver o genótipo XH, XH. A mulher ela vai ser hemofílica, numa condição raríssima, quando ela apresentar o genótipo XH, XH. Já o homem, ele tem coagulação normal quando ele tiver XH, Y. E XH, Y, ele vai ser hemofílico. O daltonismo é um distúrbio na visão de cores, embora só tenha sido nomeado assim no século XX, foi descrito pela primeira vez pelo químico John Dalton, que posteriormente elaborou o modelo atômico de Dalton, ainda no século XVIII. Portador do distúrbio, ele identificou diferentes formas de sua manifestação. Percebeu que acometia majoritariamente homens e que parecia estar relacionado com o fato de as mães desses homens serem filhas ou netas de homens daltônicos. Vamos agora achar o problema do daltonismo. O espectro de luz vermelho, verde ou azul deram origem ao padrão RGB, Red, Green, Blue em inglês, para a composição de cores dos pixels, presentes em monitores e telas de celular. Observem aqui nessa imagem que nos nossos olhos, especificamente na retina, existem receptores especializados, chamados cones, que se sensibilizam, gerando impulsos nervosos quando estimulados com os espectros de luz vermelho, verde ou azul. Dessa forma, galera, o daltonismo é uma mutação que pode afetar parcialmente o funcionamento de alguns cones ou também pode, o que é mais frequente acontecer, proporcionar a ausência total desses cones. Observem com bastante atenção quais são as cores que determinam uma visão normal, na primeira figura aí, e quais são as cores ausentes que caracterizam determinados tipos de daltonismo. Na deuteranopia, não há cones sensíveis ao espectro de luz verde, impossibilitando a discriminação de cores no segmento verde, amarelo, vermelho do espectro de luz. Já na tritanopia, não há cones sensíveis ao espectro de luz azul, impossibilitando a discriminação de cones no segmento azul-amarelo do espectro de luz. E, por fim, na protanopia, ausência na retina de cones sensíveis ao espectro de luz vermelha, impossibilitando a discriminação de cores no segmento verde, amarelo, vermelho do espectro de luz. Agora, olhe para essa imagem atentamente. Observou? E aí, qual o número que você consegue enxergar? Se você vê o número 5, você tem a visão normal. Quem é daltônico, para o verde e vermelho, vê o número 2. E aí, qual foi seu resultado? Qualquer uma dessas condições é condicionada por genes recessivos ligados ao cromossomo humano X. Assim temos essa tabela. Mulher com visão normal, o seu genótipo é XD, XD. Mulher com visão normal portadora do gene XD, XD. Mulher daltônica, XD, XD. E o homem com visão normal, XD, Y. Homem daltônico, XD, Y. Uma observação importante. As filhas de homens daltônicos sempre recebem de seu pai o alelo que condiciona o daltonismo. E, se tiverem visão normal, terão 50% de chances de terem um filho daltônico. Homens com visão normal sempre terão filhas normais, da mesma forma que mulheres daltônicas sempre terão filhos daltônicos. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença hereditária ligada ao sexo
e ocorre em homens e é caracterizada pela deficiência na produção de distrofina, uma proteína que mantém a integridade dos músculos. Em razão da falta dessa proteína, os músculos entram em um processo de atrofia, que se inicia na fase infantil e geralmente impede a reprodução do indivíduo, pois raramente chegam sadios à idade reprodutiva. Por esse motivo, galera, não há possibilidade de ocorrência em mulheres, já que precisariam ter um pai afetado que lhes passasse o cromossomo X com o alelo recessivo. Na herança dominante ligada ao sexo X, ao contrário do que ocorre na herança recessiva, as mulheres costumam ser mais afetadas que os homens, e todas as filhas de um homem afetado, XRY, também serão afetados, pois recebem o alelo dominante. O raquitismo hipofosfatêmico, também conhecido pelo seu acrônimo inglês XLH, é um tipo raro de raquitismo, de difícil diagnóstico e bem diferente do raquitismo carencial. Em vez de ser ocasionado por falta de sol ou de vitamina D, o raquitismo hipofosfatêmico é uma doença genética dominante ligada ao sexo. Na herança holândrica, os genes holândricos afetam apenas indivíduos do sexo masculino. Nesse tipo de herança, o pai afetado sempre passa o Y para um filho do sexo masculino, logicamente, de modo que todos os homens da linhagem iniciada em um homem afetado sempre serão afetados. Como mostra aí nessa foto, uma das características dessa herança holândrica é a hipertricose auricular. Essa condição se caracteriza pela presença de grande quantidade de pelos na orelha. Qual o papel normal do gene holândrico chamado de SRY? Ele tem um papel primário da determinação do sexo masculino, pois contribui para a formação dos testículos e, consequentemente, a produção de testosterona que permite a diferenciação do sexo. Existe herança limitada ao sexo e existe herança influenciada pelo sexo. Vamos ver agora a diferença entre esses dois tipos de herança. Na herança limitada ao sexo, um gene autossômico simplesmente não se expressa em um de seus sexos. Por exemplo, acabamos de ver aqui a herança holândrica, na qual as características dessa herança, a hipertricose auricular, só se manifesta no homem, porque é típico do gene SRY. Já na herança influenciada pelo sexo, a qualidade de recessividade ou dominância de um alelo é invertida entre os sexos. Por exemplo, na espécie humana, o exemplo clássico é o da calvície, cujo alelo é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Essa influência percebemos agora aqui nesse quadro. Quando o genótipo for cesão-cesão, o homem e mulher serão calvos. Quando o genótipo for cesão-cesinho, o homem é calvo, porém a mulher não calva. E quando for cesinho-cesinho, homem e mulher não são calvos. Muito bem, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e eu sei que serviu bastante para vocês. Olha, faz seu comentário, em breve estarei respondendo e desde já se inscreve no nosso canal, como eu já falei, ativa o sininho para receber novas notificações a respeito de novos conteúdos, ok? Deixa seu like. Salam aleikum, fique em paz, fica com Deus.